Então tá, agora que eu já tenho tudo no lugar, vou criar as minhas luzes. Então deixa eu sair da vista da câmera para ver a cena melhor. Então vou lá, Create Lights. Vou usar esse Rect Light, né, que é aquele Area Light que eu mostrei. Vou trazer ele aqui para dentro do tubo. Trazer mais para cá. Vou virar para o outro lado, E para rotação. W para mover. Aí para mexer aqui no tamanho, aqui na área dessa luz, eu venho aqui nos detalhes, deixa eu tirar esse filtro, focus, aqui na parte de light. Então tem aqui largura e altura, deixa ela mais baixa, mas deixa ela mais larguinha mesmo. E aí, bom, a intensidade, geralmente aqui eu acho legal a princípio deixar aqui no padrão e ajustar a exposição só para... Vou mostrar aqui, deixa eu desligar esse skylight. Porque às vezes, por exemplo, se a exposição está muito baixa aqui, você tem que aumentar muito a intensidade. Se sai desse range do slider aqui, começa a ficar muito difícil de lidar, né? Você tem que ficar escrevendo manualmente aqui o valor, né? Chato, nada conveniente. Também quando é um valor muito baixo. Então geralmente é interessante você manter o ajuste dentro desse range padrão aqui do slider. Então vou voltar aqui para o que era o padrão, 8. E eu vou ajustar a exposição aqui. Então de novo exposure. Aqui essa compensação que eu tinha feito. Aí eu vou deixar mais suave. Acho que algo assim tá bom. Qualquer coisa depois eu ajusto. Então eu vou duplicar essa luz aqui. Eu posso, com ela selecionada aqui, é só segurar Alt e arrastar para o lado, que ela vai já criar uma cópia. Mudar um pouco o formato dela aqui, só para variar. Fazer essa ser mais estreita e mais alta. Tem também aqui ó, esse barn door aqui, que seria essa aba lateral aqui, né? Quanto mais... Deixa eu mostrar aqui, ó. Você pode fechar ou abrir. Então isso vai mexer no ângulo que se espalha a luz. Deixar bem aberto mesmo. Deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Vou partir disso aqui. Depois dá para ajustar. Eu vou colocar ainda mais uma luz lá atrás também. Tipo um ring light. Mas antes eu quero comentar aqui da questão do lumen, né? Aquela problemática que eu falei no início do tutorial. Então aqui vou mostrar em ação, né, a questão que a gente pode ver aqui que as sombras estão completamente escuras, né? Deixa eu sair um pouco da vista da câmera. Ó, aqui, por exemplo, né, a sombra está completamente escura aqui. Se olhar aqui também, né, tudo bem que aqui não está em quadro na câmera, não interessa, mas é o caso que eu tinha mostrado, né, que o Global Illumination não está agindo aqui. Porque as geometrias estão deformando, né? Então não aparece na cena do lumen. Então eu vou mostrar aqui a diferença se a malha fosse estática. Eu vou reimportar esse tubo como uma malha estática. Então aqui na pasta do import, vou trazer o meu tubo de novo. Mas ele não deixa eu importar o mesmo arquivo de outra forma. Então eu vou criar uma cópia aqui desse tubo. Só para essa demonstração mesmo. Então é a mesma coisa, só estou importando aqui com outro nome. E aí dessa vez vou colocar aqui Static Mesh. Ok, importar. Vou colocar ele na cena aqui. Zerar a posição. E deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aqui dá para notar melhor a diferença. Nesse lado aqui, por exemplo, dessa esfera, né? Então, aqui eu tenho o meu tubo
cópia, né, o tubo estático. Deixa eu renomear ele aqui, né? Estático. Então o íconezinho fica diferente aqui, né? Ele aparece um bloco, um tijolo quando é uma malha estática e os que deformam essa esfera aqui, né? Então, deixa eu voltar ali. Com o meu tubo estático desligado, aqui está bem escuro, né? Se eu ligo ele, agora ele está rebatendo luz aqui, né? Ou seja, ele está funcionando no lumen. Então eu vou mostrar aquela visualização que eu tinha comentado, né? Para a gente enxergar o universo do lumen. Se a gente vem aqui em Show, tem essa parte Visualize, Lumen Scene. Então ó, aqui a gente está vendo o que seria a cena Lumen, né? Que é aquela versão simplificada da cena que eu falei, que é o que o Lumen usa para gerar o Global Illumination e os reflexos. Então aqui ó, dá para ver que não existem aqueles shapes, só existe esse tubo aqui, que no caso é o tubo estático. Se eu desligar ele, o outro tubo não aparece aqui. Então aqui ó, não existe nada na minha cena Lumen. Então dessa forma nada vai aparecer no Global Illumination e nem nos reflexos, se eu estiver usando o sistema do Lumen, que é o que está usando aqui por padrão. Se eu ligar o meu Skylight, ó, ele aparece aqui na cena do Lumen. Então, bom ter em mente também que o HDR aqui pode contribuir para essa iluminação indireta. Então, deixa eu voltar ali, tirar dessa visualização do Lumen. Lumen Scene. Ok, voltando para a cena. Deixa eu desligar o Skylight. Então é isso que eu queria demonstrar aqui, né? Eu já tinha explicado antes, mas aqui a gente está vendo na prática, né, a diferença do lumen agindo ou não, né? E no caso aqui a gente só está vendo o Global Illumination, né? Eu vou mostrar a questão dos reflexos depois. Mas então de cara, se a gente está usando a geometria que deforma aqui, ela simplesmente não contribui, não aparece no lumen. Então uma solução aqui num caso como esse, que eu pensei aqui, é simplesmente ativar essa outra versão do tubo que é estática e deixar ele só para isso, só para contribuir para o lumen, né? Então, no caso aqui, como eles são exatamente iguais, fica as faces se encavalando aqui, não é legal, né? Mas aí eu posso, por exemplo, aumentar um pouco a escala dele, para ele ficar meio por fora do tubo original que deforma. Então, dessa forma ele não vai aparecer no meu render, mas ele vai fazer a contribuição para o Global Illumination e reflexos também. Então essa forma é uma solução que eu vi para essa situação, mas claro, isso não vai resolver todo tipo de situação, porque aqui o movimento é só um giro, né? O tubo está ocupando sempre o mesmo lugar no geral, ele está girando parado aqui, então realmente nesse caso aqui funciona super bem, mas provavelmente na maioria dos casos não vai funcionar legal essa solução de ter uma versão estática da geometria. Outra forma de solucionar isso é ir na base da iluminação mesmo, né? Então no caso aqui dá para usar esse Skylight mesmo, já que ele aparece no Lumen. Então usar ele para iluminar essas áreas mais escuras e meio que fakear essa ideia do Global Illumination, né? Então, só que no caso aqui, deixa eu ver, o HDR só está fazendo diferença aqui meio que nas bordas, né? Porque como eu estou com esse tubo estático ligado, ele está fazendo sombra nos elementos. Então, para usar essa solução do HDR, aí eu tenho que não usar a outra solução ali do tubo estático. Ó. Agora, desligando ele, ó, agora dá para ver que deu uma boa iluminada geral. Ó, porque agora não tem nada fazendo sombra, né? Esse tubo que deforma, ele não existe na cena Lumen, né? Então ele não vai fazer sombra nesse efeito do Global Illumination. Os shapes aqui também não fazem parte, né? Então na minha cena Lumen aqui desse jeito só tem o HDR. Então essa é uma possível solução para suprir essa iluminação, né? Só tem que tomar cuidado para não ficar muito forte, nada a ver. Nesse caso aqui, a princípio parece que está ok, ó, ele está dando uma preenchida, né, nas áreas que estão muito escuras. Então ó, tá legal. Então é um quebra-galho aqui que nessa situação funciona. Então mais uma vez lembrando, né, tudo isso que eu estou mostrando aqui são formas de solucionar para quem não tem placa de vídeo com Ray Tracing, né? Depois eu vou mostrar as soluções Ray Tracing que não precisam dessas gambiarras. Então tá, a princípio eu vou deixar assim. Aliás, eu vou mostrar a outra solução usando o FBX, né? Eu cheguei a exportar esse tubo versão FBX,
para a gente usar ele animado, mas como static mesh, né? Como malha estática. Então, vou deletar esse tubo estático daqui também. Deletar essa cópia que eu tinha feito. Então aqui na pasta do FBX, eu tenho a minha versão FBX do tubo, né? Então, nessa versão, essa animação do giro não está como um cache da geometria, está como keyframe mesmo na rotação, então a gente consegue importar aqui, mas tem uma voltinha meio chata na verdade. Eu vou mostrar aqui e aí vocês veem se vocês acham que compensa ou não. Então, para importar aqui a princípio é igual, né? Só arrastar. Acho que eu tenho que colocar outro nome aqui, ele está conflitando. Vou chamar de tubo FBX. Aí, agora sim. Ele abre uma caixinha aqui meio diferente, né? Umas opções diferentes do Alembic. Por padrão ele cria novos materiais, não quero que crie material. Tem também aqui transformação para importar, mas que eu lembro aqui nesse caso não precisa não. A exportação no FBX ali já foi no padrão do FBX, então acho que vai dar tudo certo aqui. Vou colocar um import, vamos ver. Então tá aqui meu tubo FBX. Aí ó, beleza, ele tá no padrão de medida, certo? Então agora ele é um static mesh. Até esse ponto aqui ele é igual ao que eu tinha feito lá com o Alembic. A questão agora é a animação, né? Então deixa eu apagar aqui o tubo que deforma. Então tá só o meu tubo FBX aqui. E aí, deixa eu diminuir aqui. Então vou trazer para minha lista de animação aqui, né? Vou trazer o meu tubo FBX. Só que aí, ó, se eu colocar aqui em track, eu não tenho ali o cache da geometria como no caso do FBX. Aqui eu tenho que importar a animação meio que no mesmo esquema da câmera. Então eu vou clicar com o botão direito aqui, import. E aí em vez de câmera, tubo FBX. Import. E aí a parte inconveniente aqui. Saiu tudo do lugar porque não está no mesmo padrão as coisas. Então tem que fazer algumas adaptações na mão aqui. E isso é bem inconveniente, né? Então, ó, primeiro a escala tá gigante aqui. Então eu vou deletar todos esses keyframes da escala. Vou colocar a escala 1, padrão. Beleza. E aí, olha só. Ele trouxe a animação, mas está no sentido errado, né? Então, basicamente tem um problema de conversão aqui. Ele está trazendo as informações de animação ali, né, no eixo do jeito que está no Houdini, mas aqui não funciona da mesma forma por causa daquelas questões de orientação diferente. Então, se eu quero usar dessa forma, eu preciso vir na mão, né? Eu não sei em outros softwares como se comporta isso aqui, mas eu imagino que passe pelo mesmo problema. Então, ele está aplicando a rotação no eixo errado. Ó, ele está aqui, é o pitch que está animado aqui. Então, primeiro deixa eu tirar aqui essa animação dos outros eixos, já que está estático, né? Ele tem keyframe em todos os frames, mas não tem nenhuma diferença de valor. Então, o que me interessa aqui são esses valores aqui que estão animados. Então, eu só preciso passar isso para o sentido certo, né? Então, no caso aqui, acho que seria esse, o yaw. Vamos ver, então eu vou vir aqui no primeiro keyframe, vou copiar tudo, Ctrl C, e vou colar aqui no yaw e deletar aqui do pitch. E vamos ver se deu certo, né? Deixa eu zerar aqui. Aliás, não, na verdade estava certo. Eu troquei aqui, na verdade é o pitch mesmo, estava certo, o parâmetro que estava animado, a única coisa é que estava rotacionado aqui 90 graus, então aí estava bagunçando tudo. Então zerando aqui a rotação do row, agora sim está com a animação certa. Então ó, beleza, está funcionando do jeito esperado, ó, tá como malha estática.
e a animação está funcionando. Então agora isso aqui mesmo animado vai contribuir para o Lumen, então é legal, mas como vocês viram é bem mais inconveniente, né? O Alembic evita esses processos manuais. Então vamos ver aqui, ó. Liguei o tubo que deforma, né? Então aqui a gente pode comparar com o tubo FBX, ó, sem ele tá mais escuro aqui e com ele dá uma clareada, ó. Então sem, com. É sutil a diferença, né? Também vai depender dos materiais, né? A intensidade da luz, quantidade, mas enfim, é só para mostrar a diferença, né? Então, ó, se eu colocar de novo aqui para visualizar a cena Lumen, ó, agora ele está aqui e está se mexendo. Vou voltar aqui. Então tá, beleza. Vou desligar aqui um pouco esse tubo FBX, deixar como estava antes aqui, o tubo normal com skylight, que é o nosso HDR. Então agora vamos para os materiais. Eu vou começar mostrando o que é o mais interessante, que são os materiais prontos do Megascans. É com certeza um ótimo caminho para, no mínimo, começar, né? Mas são materiais muito bons, de alta qualidade, tem uma grande variedade, então resolve muitos casos. E então para acessar é só vir aqui em Content, abrir aqui esse Quixel Bridge. Então ele vai abrir esse bridge, que é o que faz a ponte entre o Unreal e os assets aí do Megascans. Então é legal porque ele já é integrado, né? Ele é um navegador aqui que você acessa todos os assets, ó. Então tem os modelos 3D aqui, tem essa parte Surface, que é o que eu vou pegar aqui, né? Onde tem os materiais. Então aqui a gente tem um monte de categorias de materiais. E aqui então eu consigo, de uma forma fácil e prática, encontrar um material e importar já com um clique para o meu projeto. Então, ó, vou pegar aqui na categoria de concreto, ó, tem ainda subcategorias. Vou vir aqui nesse rough, ó, tem muita variedade, coisas muito legais. Aí eu vou pegar aqui esse concreto. E aqui ele não está aparecendo. Bom, normalmente ele pede para fazer o login aqui, mas como eu já acessei hoje, acho que por isso ele não está pedindo aqui, mas de qualquer forma eu posso fazer aqui o login. Eu só não sei porque que ele não lembra aqui, né? Toda vez eu tenho que preencher de novo. Então, mesmo marcando aqui para ele lembrar, ele não lembra, mas beleza. Então tá, agora eu estou logado aqui, ó, né? Então normalmente, ó, ele fica assim, né? Quando você está logado, ele aparece, esses que estão com esse ticado verde aqui, é os que eu já baixei. Se eu não tivesse baixado, é só clicar aqui na seta verde aqui, já faz o download, ou se não, por aqui também, né? Então, bem prático. E aí uma vez que você já fez o download, só clicar nessa setinha azul, que ele já exporta direto para o projeto. Então aqui tem qualidades diferentes também. Esse qualidade média tá bom para mim aqui, tá suficiente para esse projeto. Mas pode colocar no máximo aqui, que ele dá texturas de até 8K. Então bastante resolução aí, qualidade. Então agora voltando para o projeto aqui, ó, já tá aqui, bonitinho no projeto, fácil de usar. Então ó, dentro da raiz aqui ele criou essa pasta Megascans, Surface. E aí todos os materiais que eu exportar de lá vão vir para essa pasta. E aí aqui dentro tem o material e as texturas que estão sendo usadas por esse material. Então, muito legal. Daí eu posso clicar e arrastar aqui, direto no tubo, se eu quero aplicar nele. Aí, ó. Legal. E aí, ó, tô achando a textura muito grande, né? Os detalhes estão muito grandes aqui para a área desse tubo. Então, eu posso repetir a textura, né? Elas são, digamos, repetíveis, né? São tieable. Então, para fazer isso é só clicar 2 vezes aqui no material. Vai entrar aqui nessa janela de edição do material. Tem alguns parâmetros aqui que você pode mexer. Então, no geral aqui são coisas comuns de qualquer motor de render, né? Então, não vou ficar explicando coisas básicas aqui. O que é specular, roughness... São características padrões acho que qualquer motor de render atual.
albedo, talvez alguns não conheçam o termo, mas é a mesma coisa que difuso. Então, por exemplo, tenho albedo tint aqui, né? Eu posso aqui dar um tint na cor da base, né? No base color seria. Então mudo aqui a cor, mas no caso não quero. O que eu quero aqui é essa parte de tiling. Então, marcando aqui, ó, posso abrir. Então aqui eu tenho as opções de ou dar um offset aqui, ó, na textura. Ou, como eu falei, se eu quero repetir a textura, é só eu aumentar esse número aqui. Então, aqui ele está 1, ou seja, está distribuindo a textura, digamos, certinho na UV, espalhando ela toda. Então, eu quero repetir ela aqui, tipo, 3 vezes. Tanto em X quanto em Y, né, para ficar proporcional. Ó, aí já ficou com os detalhes menores. Ó, então, olhando aqui de fora, dá para perceber que ó, tem um certo padrão repetindo aqui 3 vezes, o que não é muito legal, né? Mas ali na vista da câmera isso não vai ser um problema. Então acho que tá legal aqui. Então a princípio beleza, tá ok. Então agora eu vou pegar algum outro material aqui para aplicar nesses shapes. Vou pegar outra categoria aqui. Deixa eu ver, ó, tem wood, madeira. Subcategorias também, ó. E aqui tem algumas que eu já baixei aqui, ó. Vou vir nessa aqui, exportar para o projeto, pronto. E tá aqui já outra pasta aqui com esse novo material. Então vou arrastar isso nesses shapes e beleza, olha lá, tudo com material de madeira. E aí, ó, esse material aqui ele é reflexivo, dá para ver o reflexo da luz. Mas ele é um material que você vê bem a textura da madeira, né? Não é aquele tipo de material, tipo um metal super reflexivo, que você enxerga bem nítido, reflexo de outros elementos. Então é um tipo de material que passa fácil, digamos, defeitos dos reflexos, né? Como eu falei que os elementos aqui não vão entrar no mundo do lumen, né? Na cena ali que vai agir no Global Illumination e no reflexo. Então a gente vai ter um reflexo pobre desses elementos que não estão dentro do lumen. Mas no material como esse aqui não vai ser significante. Então eu vou mostrar num outro material com reflexo mais nítido, né, para a gente ver um caso onde essa limitação aí já começa a impactar mais. Então também um fato aqui, né, eu coloquei um material só na coisa toda, né, eu quero na verdade criar algumas variações de material aqui. Então como que eu posso fazer isso, né? Eu poderia ter criado arquivos separados, né? Tipo um Alembic para cada grupo de elementos que eu quero que tenham o mesmo material. Ou eu posso usar face sets, que seriam grupos de faces, né? Esse é o tipo de coisa que pode ter nomes diferentes em cada software. Por exemplo, no Houdini seria o grupo de primitivas. Então, na hora que você exporta um Alembic, já no Houdini, pelo menos por padrão, ele já converte grupos de primitiva para face sets. Então, o Unreal consegue identificar esses face sets. E aqui, ó, na parte de materiais, a gente vê aqui, ó, elemento 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, do 0 ao 5 são 6 grupos diferentes aqui que eu criei no Houdini. E está importando certo aqui. Então com isso a gente consegue aplicar materiais diferentes para diferentes partes de uma mesma geometria, né? Ou no caso aqui é como se fossem geometrias diferentes, mas é tudo parte do mesmo objeto. Então é como se eu estivesse aqui tratando de partes diferentes de um mesmo objeto. Então vou pegar aqui algum material com reflexo mais nítido, pegar aqui metal. Vamos ver, tratado. Aqui, ó. Esse aqui tem um reflexo bem nítido, então vou usar ele. Tá aqui. Então, ó, eu posso arrastar ele aqui para um elemento específico. Ó, beleza? Então, à primeira vista, ó, tá bonitão aqui o reflexo. Principalmente pelo fato de que eu tô com o meu skylight aqui, né? Que é o HDR. Tá ligado, então ele acaba dando uma informação legal aqui para o reflexo. Mas na verdade tá errado esse reflexo, né? Não era para ele estar refletindo o céu aqui. A gente está dentro de um tubo fechado. Então, se eu ligar aqui o tubo FBX, ó, aí a gente vai ver o que se espera mesmo numa situação dessa, dentro de um tubo, né? A gente vê a parede do lado de cá, né? O tubo todo fechado, ó. Então aqui sim o reflexo está certo.
Apesar de que também, ó, dá para ver que mesmo agora, digamos, certo, o reflexo aqui desse tubo ainda é pobre, né? Porque ele usa aquela versão simplificada do elemento. Então aqui fica com uma textura meio que lisa, né? Não tem essa informação toda da textura que a gente tem. Dependendo do caso, da distância, fica melhor aqui, porque ele combina, na verdade, né? Tanto se eu desligar aqui de novo o tubo, a gente vê que não aparece só o HDR, aparece aqui um pouco também de elementos que não estão na cena Lumen, mas eu tinha chegado a falar, né, que ele na verdade mistura dois processos. Ele usa um Ray Trace em cima daquela cena Lumen, né, que é simplificada, e somado a isso ele usa um Screen Trace, que é um processo mais simples, que se baseia só no que está em quadro, mas ele consegue usar isso na cena real, né? Ele usa os elementos originais e não aquela versão simplificada. Então, com isso, ele consegue dar uns detalhes adicionais que são legais. Então, combinando as duas coisas, ele gera o reflexo lumen. Mas, ó, no caso aqui tá mais legal sem o tubo, porque pelo menos aparece o HDR bonitão ali, a paisagem, do que o tubo simplificado aqui, né? Pelo menos nessa vista aqui, dependendo da vista, de como é a sua cena, pode funcionar legal, né? Deixa eu ver na vista da câmera. Tá mais legal, ó. Tem um desfoque também. Aí já ficou mais interessante aqui. Então aqui, olha a diferença, né? Com o tubo e sem o tubo na cena. Então nesse caso aqui já ficou mais legal, com o tubo fica mais realista, né? Apesar de que assim, eu ainda acho que o reflexo em si fica mais bonito assim, né? Claro que, como eu falei, não é coerente. Então, assim, esse tipo de situação, dependendo do caso, que é o projeto, a exigência do cliente, isso pode passar, mas dependendo do caso não, né? Geralmente em grandes produções isso aqui não é legal, né? Tem grande chance do cliente não aceitar uma coisa dessa que não é coerente com a cena. E aí, claro, depende muito do que é, né? Por exemplo, aqui numa situação dessa eu acho que é algo que até que passa bem fácil, né? Porque olhando daqui não é tão evidente que a gente está num tubo, né? Você nem sabe direito o que está acontecendo, não é algo que vai ficar muito na sua cabeça, ah, isso aqui deveria estar refletindo o tubo. Então eu acho que esse tipo de situação aqui, ok, passa rápido, passa fácil, mas é muito relativo, né? Eu diria que não dá para contar com isso, né? Então é meio arriscado. Se você não tem uma placa com Ray Trace, né? Porque depois eu vou mostrar, mas se a gente trocar o lumen por Ray Trace, acaba com esses problemas do reflexo. Então aí está mais garantido, mas se a sua situação é essa aqui, você não tem a opção de usar Ray Trace, então você tem que ter em mente, né, que o Unreal não vai ser uma opção de render para qualquer tipo de situação. Mas com certeza é uma opção bem legal. Mesmo com as limitações aqui, ainda está um reflexo bem bonito. Aqui, ó, no caso eu vou deixar... Ah, também eu não apliquei o material aqui, né? Não acho que vai fazer grande diferença, mas vamos ver. No reflexo, né, como na cena Lumen ele é simplificado, continua então algo lisão ali no reflexo, né? Claro que também isso aqui é um reflexo super nítido, né? Se fosse um material com um pouco mais de roughness, já passaria muito mais fácil esse tipo de situação. Mas, de qualquer forma, tá um render bonito de ver. Vamos criar mais variações de materiais aqui. Deixa eu pegar, talvez aqui, marble, um mármore, esse mesmo aqui. Legal, exportar ali. Aqui. Vou colocar aqui. Aí, ó, legal. Pegar algum outro concreto também, algo nessa pegada. Vamos ver. Pegar esse aqui, deixa eu baixar. Exportei para o projeto. Aqui. Legal. Vou pegar algum outro metal também, que não seja tão brilhoso. Vamos ver se é aqui. Aqui. Interessante.
Uma coisa que eu sinto bastante, às vezes até que eu não estou sentindo aqui, mas é comum eu usar um material que ali me parece algo bem, com bastante roughness, daí chega aqui é algo brilhoso, então muitas vezes eu tenho que ajustar o roughness. Então, deixa eu pegar esse aí. Por exemplo, tem um brilho muito marcado aqui, né? Então, várias vezes eu acabo aqui ajustando o roughness, tem máximo e mínimo. É comum eu aumentar aqui esse mínimo e aí deixar ele com aspecto menos brilhoso, né? Mais fosco. Ó, como afeta ali, né? Ó, beleza, gostei disso. Aí o último material aqui eu vou criar um material emissivo. Antes eu vou só criar aquela luz que eu falei que ia criar e não criei. Então só para fazer algo diferente aqui, vou colocar uma luz direcional que venha lá do fundo para cá. Só para dar uma contraluz, né? Algo assim, só que deixar bem mais fraco aqui, mais sutil. E bom, beleza. Vou então criar agora um material emissivo. E dessa vez eu vou criar um material do zero, né? Até agora eu estava usando materiais prontos, né? Eu mostrei que tem esse do Megascans, todos esses lá, né? Tem também o do Starter Content aqui. Mas não tem nenhum preset aqui de material emissivo, então eu vou criar um material do zero. Então eu vou mostrar também algumas questões importantes sobre criação de material. Então eu vou criar uma pasta aqui na raiz, deixa eu colocar materiais. E aqui dentro, então, vou colocar aqui, ó, criar material. E vou chamar de emissivo. E eu já vou aplicar ele aqui, então, nesse último material. Então, no princípio ele ficou um material preto, sem graça. Então vou clicar 2 vezes aqui para editar o material. E aí dessa vez, ó, vai ser diferente do que a gente viu até agora, né? Todas as vezes que eu cliquei para editar o material, a gente estava vendo só parâmetros, né, para ajustar. E aqui eu tenho um gráfico onde eu trabalho com nodes, porque ali na verdade eu estava editando uma instância de um material, que eu já vou mostrar melhor o que é isso. Mas então aqui na verdade eu estou criando um material do zero, então eu estou criando realmente a estrutura do material. Então nessa construção do material eu posso criar parâmetros que vão ser ajustáveis fora dessa criação aqui, né, em instâncias do material. Então vocês já vão ver melhor isso, mas então vamos ver aqui, ó. Nesse node aqui eu tenho as características comuns, né, de material, né, base color, metálico, specular, roughness. Só que aqui eu não consigo controlar, não tem um número simplesmente para pôr, eu tenho que usar nodes. Então, por exemplo, se eu quisesse colocar aqui um valor para o roughness, eu poderia usar um valor constante aqui, ó, por exemplo, constante. Então, constante é um valor fixo, digamos assim, né? Então, por padrão aqui ele é um valor tipo genérico, você põe aqui, sei lá, 0.6. E vou ligar isso aqui no roughness. Vou colocar um valor menor, vou deixar 0 aqui o roughness. Só para ficar mais clara a diferença. Aí, ó, agora ele está bem brilhoso. Só que ó, eu não estou vendo isso sendo aplicado em tempo real. Nos outros materiais que eu estava editando, como eram instâncias de materiais, eu ajustava aqui nos parâmetros e via na viewport em real time. Quando eu estou editando aqui o material mesmo, né, a construção do material, eu não tenho esse feedback da viewport em tempo real. Então isso é bem chato. Então ó, se eu salvar o material aqui, ó, ele vai demorar um pouquinho aqui, ele vai compilar de novo o shader. E depois de um tempinho a gente vai ver aqui atualizando na viewport. Então agora atualizou. Então é um tempinho bem chato aí no processo, né? Isso não é legal para você trabalhar, né? Para você fazer uma direção de arte aqui ajustando o material desse jeito, não rola. Então para isso a gente tem que usar instância do material. Aqui a gente vai construir só, digamos, o mecanismo, né? A gente vai falar como funciona aqui esse material. E aqui eu escolho que tipo de parâmetro eu quero expor para poder controlar nas instâncias desse material.
Então, se eu usar um valor constante, vai ser um valor que eu não vou poder ajustar depois. Então, se eu quero fazer algo ajustável, em vez de usar constante, eu vou usar parâmetros. Eu não falei aqui, eu posso, para abrir esse menu, eu posso apertar Tab ou clicar com o botão direito. Então, tem um monte de categorias aqui, estilo Houdini aqui. Um monte de categorias de nodes, né? Então, tem a parte aqui parâmetros e tem um monte de tipo de parâmetros aqui, mas vou falar aqui dos que seriam os dois principais. Então, tem o parâmetro escalar, que seria o equivalente ao que eu mostrei ali no constante, né? Então é um valor que pode ser decimal, né? Ou seja, um valor float, que eu vou chamar aqui de intensidade. Então posso dar um nome aqui, já que isso é algo que vai ficar exposto depois para eu ajustar fora. Então é bom dar um nome que faz sentido. Então eu vou fazer um parâmetro de intensidade. Aí eu posso escolher aqui o que vai ser o valor padrão dele. Vou deixar 1. E aqui eu posso configurar o slider, de quanto isso pode variar. Então vou colocar de 0 a, sei lá, 100. Então tá, vou ter um parâmetro de intensidade. E outro tipo comum de parâmetro é o vector. Então parâmetro de vetor. Então vetor em programação em geral é um conjunto de valores, né? Então aqui em vez de ter um valor individual, como eu tenho aqui nesse escalar, o vetor é um conjunto de valores, né? Então, no mundo do 3D, geralmente o vetor são 3 valores, que ele já por padrão aqui, ele meio que sugere como cor, né? Então, RGB, as 3 cores básicas aqui. Então, com isso, a cor é um vetor. E ele tem ainda um quarto aqui, que seria o alfa. E aqui é o vetor em si, né? Os valores combinados. Então, aqui você tem um valor individual de cada canal, digamos assim, né? Cada dimensão. E aqui é o vetor em si, o conjunto com as 3 ou 4 dimensões. Então aqui, você pode abrir aqui e escolher um valor numérico mesmo, ou pode clicar aqui e escolher uma cor para ser o valor padrão aqui desse vetor. Então eu vou colocar o padrão branco, que seria 111. E no caso eu quero fazer um material emissivo, né? Então não me interessa aqui base color, metálico, nada disso. Só me interessa aqui a cor de emissão, porque ele vai ser tipo uma luz acesa. Então a minha ideia aqui é usar essa cor e eu vou multiplicar por esse outro parâmetro de intensidade. Então com esse parâmetro eu multiplico o valor da cor. Então eu vou usar um outro node aqui, multiply, que vai multiplicar um valor pelo outro. Então eu vou pegar aqui esse primeiro output aqui, que é o vetor mesmo, e vou multiplicar isso pela intensidade e vou ligar isso na cor de emissão. Vou salvar isso. E agora vamos lá, vou fechar aqui. Demora para carregar. Então agora eu vou clicar com o botão direito aqui e criar uma instância desse material. Vou deixar esse nome mesmo, emissivo inst. E vou colocar esse material aqui. A princípio tudo igual. Então agora se eu editar ele, em vez de aparecer aquele gráfico de nodes, eu tenho simplesmente os parâmetros que eu criei lá. Então eu não renomeei ali o parâmetro de cor. Era para ter colocado o nome de cor aqui, né? Então, intensidade, eu dei o nome, intensidade, está aqui, com valor padrão de 1. E o parâmetro de cor, que eu acabei não nomeando, mas então aqui eu posso mudar essa cor. E se eu quiser fazer isso realmente dar um brilho forte, eu aumento a intensidade aqui. E aí, fica algo bem mais interessante. Então aqui já deu uma ideia básica, né, de como criar um material. E aí vocês viram que atualiza em tempo real, né? Então essa é a ideia de criar um material. Mas geralmente é mais prático você se basear em algum daqueles materiais prontos já, né? Você pode usar uma base daquilo e editar. Mas como não tem nenhum preset emissivo, então já aproveitei e mostrei aqui todo esse processo. E tem outra função também legal aqui que eu quero aproveitar. Que no caso eu estou escolhendo uma cor única para todos, né? Mas eu queria usar a cor da geometria mesmo. Essa aqui, né? Que eu tinha exportado essa informação de point color, né? No caso vai como vertex color. Então eu quero usar isso no material. Eu posso então editar o material aqui. E em vez de usar esse parâmetro de cor, que eu podia ter nomeado aqui como cor. Mas eu não quero usar ele, então eu vou usar um node aqui, vertex color.
que vai justamente pegar a cor da geometria mesmo, né? Informação que está no ponto da geometria, no vértice, e eu vou usar isso no lugar aqui dessa cor. Bom, se eu quisesse ousar mais, né, eu poderia até, na verdade, fazer um outro multiply aqui. Bom, aqui eu já estou viajando um pouco, mas poderia ainda fazer multiplicar o resultado disso por uma cor que você controla no parâmetro, para você poder dar um tint manual. Talvez aqui eu já estou confundindo demais a coisa, né? Mas então vou pegar a cor do vértice, multiplicar pela intensidade e ainda multiplicar por uma cor que eu regulo no parâmetro, né? Então se eu deixar o padrão 1, né, ou seja, branco, isso aqui não vai influenciar na cor do vertex color. Mas se eu quiser, eu tenho essa opção ali de fazer um tint. Vamos ver, então, está compilando o shader. Então agora dá para ver que tem uma variação aqui de tom, mas está tudo rosado, porque eu tinha já ajustado aqui a cor, né? Então deixa eu desmarcar isso. E agora a gente vê que tem uma variação de cor mais natural, né? Deixa eu diminuir a intensidade para a gente notar melhor. Aqui, quanto maior a intensidade aqui, mais branco vai ficando, né? Mas dá para ver que tem uma variação de cor. E aí também a minha cena está muito clara aqui para ficar mais visível esses materiais emissivos, né? Interessante dar uma escurecida na cena. Eu vou mexer então ali na exposição, exposure, diminuir aqui, aí ó, nem tanto vai. Vamos ver se eu aumentar aqui. Aí ó, fica interessante. Dá um destaque maior aí para emissão, né? Então, beleza, vamos considerar então que é isso aí. Então agora vamos para o render em si, né? Como a gente exporta isso. Sim, também um detalhe que é legal aqui, né? Um recurso que a gente pode usar nesse Post Process Volume é adicionar um efeito de bloom, né? Que seria um glow. Então, para esse tipo de elemento luminoso aqui, é algo que cai bem, né? Então, deixa eu tirar esse filtro aqui. Vou procurar por bloom. Método, isso aí mesmo, intensidade. A partir do momento que eu ativo aqui a intensidade, aparece o bloom, mas ele vem junto com o flare. E esse flare aqui, pelo menos nessa situação assim, com um monte de material emissivo, não é legal porque polui tudo, né? Então, eu quero o bloom, mas eu não quero o flare. Então, se eu procurar aqui por flare, tem aqui ó, lens flares. Então vou mudar a intensidade aqui, deixar zerado. Aí, beleza. Agora sim, ó, posso mexer no meu bloom, que aí vai ser realmente só o glow. Então agora dá um efeito bem mais interessante, né? Fica com uma cara mais de luminoso mesmo. Então é o tipo de coisa que você faria na pós-produção, geralmente, né? Coloca um efeito de glow ali. Mas é legal que fazendo aqui você vê tudo já tipo de uma vez só, né? Então eu acho que o Unreal, pelo fato de ter esse render real time já com pós-produção embutido, acaba tirando muito da sua necessidade de pós-produção, né? Claro, você pode exportar isso e ainda dar um tapa em algum software de composição, mas tem muita coisa que o Unreal acaba eliminando a necessidade de você fazer na pós, né? Que nem Motion Blur, Depth of Field, esse Glow aqui. Tem muita coisa aqui que acho que vale a pena fazer direto aqui, já que o render é tão rápido. Como eu falei, tem também toda uma parte aqui, Color Grading, que ainda nem cheguei a explorar muito aqui, mas é bem interessante saber que você tem essas possibilidades de controle tudo aqui, né? Porque o workflow geralmente é meio chato disso, né? Você faz o render de um jeito, exporta os passes, tudo para depois na comp ver o que consegue fazer. Aqui já faz tudo no mesmo lugar. Bom, não vou ficar aqui viajando nisso para não perder tempo, mas é interessante saber que tem esse tipo de controle.
Aqui, ó, na parte de Global Illumination, né, a gente pode trocar aqui o método. Então, por padrão aqui está no Lumen. Eu poderia trocar aqui para outros métodos, mas o Ray Trace aqui, para funcionar, eu preciso habilitar o Ray Trace no projeto. Então, eu vou fazer isso depois. Esse Screen Space não é a opção ideal, não sei, talvez em alguns casos funcione bem, mas a princípio os melhores realmente são o Lumen e o Ray Trace. E aí a gente tem aqui a opção de melhorar a qualidade desse Final Gather aí do Lumen. Então zerando aqui dá para ver que fica até oscilando, ó. Então vou deixar aqui em 2. Beleza. Deixa eu... Acho que ficou muito escuro aqui. Agora foi demais. Tá, beleza, vai. Não vou ficar perdendo tempo aqui já. Tá muito longo esse tutorial. Vamos então para a parte de exportação do vídeo mesmo.